Boa tarde, quarto ano. Vamos lá hoje para a nossa aula de História, dando continuidade, ao processo, à caminhada da chegada, então, da família real aqui no Brasil. Hoje vamos falar sobre as regências. Vocês lembram que na última história que a gente contou, não foi isso? Que Dom Pedro II teve que abdicar do seu trono, não é isso? Apenas tinha 5 anos de idade e isso não podia acontecer. Então vamos ver agora o que foi que aconteceu durante esse processo, quando ele ainda era de menor. Vejam só, as regências. Após abdicar ao trono e voltar para Portugal, Dom Pedro I deixou seu filho, Dom Pedro II, para governar o país. Mas, como uma criança de 5 anos de idade poderia governar um império, como tia já tinha informado. Dessa forma, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, aos 18 anos, o Brasil seria governado por políticos que exerceriam poder em nome do imperador, os regentes. Esse período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II ficou conhecido como regencial. O país adotou um sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. No período regencial, foram organizados. Vejam só como foi feito esse processo de administração do Brasil, porque Dom Pedro II era criança, só tinha apenas 5 anos e não tinha noção de administração do Brasil. E veja então o que foi que aconteceu com essas regências. As regências. A regência trina provisória, composta por 3 políticos importantes da época, durou entre os meses de abril e julho de 1831. Então, vocês veem aí a imagem da regência dos 3 políticos, certo? Que administraram o Brasil entre abril e julho de 1831. Isso foi chamado de regência trina provisória. A regência trina permanente, composta por 3 pessoas influentes da época, durou entre 1931 e 1835. A regência trina permanente já foram outros políticos, outras pessoas influentes na época, certo? Na regência una do Dom Padre Feijó, que governou sozinho durante o período de 1835 e 1838. Vocês veem aí também embaixo, de início, a imagem do Padre Feijó, da qual ele governou sozinho, certo? A administração, a regência de 1835 a 1838. A regência una de Araújo Lima, que é esse que vocês veem bem no final, que governou sozinho também entre 1838 e 1840. Vocês veem aí quantos administradores de regência governaram, então, administraram, na verdade, no lugar de Dom Pedro II. No período de revoltas em diferentes locais do Brasil. Vejam só. O que foi que aconteceu? Guerra dos Farrapos, ou Farroupilhas, que iniciou em 1835 na província de Rio Grande do Sul, terminou em 1845 com um acordo entre os gaúchos e o governo imperial. Então, vocês veem aí a quantidade de guerras, de revoltas que ocorreu durante essas regências. Cabanagem iniciou-se em 1835 no Grão-Pará, atual estado do Pará. O governo reagiu enviando suas tropas aos conflitos. Também teve o conflito de Sabinada. Iniciou-se em 1837, formando pelas classes médias de Salvador. O governo foi muito violento contra os revoltosos. E também teve, então, a revolta de Balaiada. Ocorreu na província do Maranhão, no período entre 1838 e 1841. A maioria da população se revoltou contra os próprios fazendeiros e as autoridades da região. Então, vocês veem aí, nessas imagens, cada guerra, cada revolta que ocorreu durante essa regência
que não tinha como Dom Pedro II comandar essa administração porque ele ainda era uma criança. As regências. Devido aos levantes da população, insatisfeito com o governo da época, os políticos liberais perceberam que a única forma de estabelecer a ordem e fortalecer a autoridade do governo seria a figura do imperador. Assim, Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos, em 24 de julho de 1840, em uma manobra conhecida como golpe de maioridade. Esse governo foi denominado Segundo Reinado e durou até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Então vocês veem aí, né? Como foi? Eles viram que as guerras, né? As tropas, né? Conseguiram para manter então a paz, né? Entre os povos. Era necessário então que de todo jeito tivesse uma figura do imperador dentro da sociedade. Então, fizeram esse golpe de maioridade e colocou Dom Pedro II como imperador do Brasil aos 14 anos, para então conseguir administrar o nosso Brasil, que ficou em 15 de novembro de 1889. Espero que vocês tenham gostado da nossa história, de como ocorreu as regências aqui no Brasil, certo? E vou estar deixando no grupo com vocês as páginas dos exercícios. Se vocês preferirem, releiam novamente as regências na página do livro, certo? Que amanhã tia volta então com mais atividades. Beijos!